Autismo é um espectro. Não existem dois autistas iguais. Pessoas com autismo não mentem, não julgam, não fazem jogos mentais. Talvez possamos aprender alguma coisa com elas. Do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é autismo. Vamos mostrar agora o drama de algumas mães que estão pedindo e esperam com grande expectativa a aprovação de um projeto em tramitação no Senado. A proposta cria os Centros de Assistência Integral ao Paciente com Autismo pelo Sistema Único de Saúde. O SUS será obrigado a atender todas as crianças. A ideia é obter diagnóstico precoce e um atendimento multiprofissional para obter melhor desenvolvimento na funcionalidade, autonomia, participação social e atenção integral às necessidades dos que têm transtorno do espectro autista. O autismo é parte do que é a criança, tá? Ele não define a criança em si. O autismo faz parte do que ela é, mas não o que ela é em si. O autista é capaz de aprender qualquer coisa. Por isso, ensina-me de várias maneiras, porque eu sou capaz de aprender. Atrás de um autismo existe uma família que pede socorro, que pede inclusão. Três mães, três vidas doadas com amor e muita dedicação aos filhos que sofrem de transtorno do espectro autista. Para elas não existem barreiras quando o assunto é dar amor e cuidar bem da qualidade de vida dos filhos. Leila, Alice e Ana fazem parte de um mundo que muitos ainda desconhecem. Guilherme, Leonardo e Gabriel são os filhos que ignoram a vida. A Alice é a mãe do Guilherme. Ela descobriu que ele tinha autismo aos 4 anos. Foi difícil para você descobrir que o seu filho é autista? É um baque muito grande, porque a gente se prepara para ter um filho típico, né? E aí quando você vê que as coisas estão acontecendo diferente, que ele não está se desenvolvendo, aquilo vai te dando uma apreensão e você não está preparada para isso. Essa é a Ana Golias, ela é a mãe do Leonardo. Descobriu que o filho tinha autismo aos 7 meses. Isso facilitou? Facilitou bastante. Na verdade, o Leonardo ele é gêmeos, né? Então eu sempre tive uma comparação muito evidente. Né? Não era o vizinho que era diferente, né? Era a mesma criança que teve a mesma vida uterina, né? E aí, com 7 meses, a gente desconfiava, né? Porque o Léo tinha uns comportamentos diferentes das outras crianças, apesar de ter alcançado o marco do desenvolvimento, né? E aí a gente começou a busca pelo diagnóstico. Para Leila, mãe de Gabriel, foi um susto descobrir que o filho era autista. Eu achava que ele era hiperativo, porque não tinha um sono normal, não descansava, não parava nunca. Foi um susto, assim, porque eu realmente achava que era só hiperatividade. Essas mães fazem de tudo para trazer seus meninos a um mundo mais real possível. Estimulam para que tenham menos dificuldade de interação social e também para conseguir expressar emoções, situações difíceis de alcançar. É um desafio para as mães desses meninos. Quando você
pega uma criança que precisa do teu apoio 100% do tempo, é cansativo, é difícil, tem horas que a gente tem que parar e pensar, eu tenho que cuidar de mim um pouquinho também, mas a gente acaba abrindo mão da gente e se apega em tudo que o filho precisa, né? Tem horas que realmente dá um baque, assim, mas aí você olha pro teu filho e você pensa, não, ele depende de mim, eu vou me reerguer, tipo a Fênix, né? Que você ressurge das cinzas e não pode se derrotar. Quando a gente trata de uma abrangência de outros transtornos, nenhum se equipara às dificuldades de atendimento do autista. Muitas vezes a abordagem que a gente tem com uma criança com deficiência intelectual, com síndrome de Down, a gente não tem a mesma eficácia com o atendimento com as pessoas com autismo. O meu esposo, ele ficou desempregado, né, durante 2 anos, e nós pagávamos todas as terapias para o Leonardo, né? A minha vida era ser motorista de filho, né? Levava para as terapeutas. Quando o meu esposo ficou desempregado, a gente ficou, porque assim, o dinheiro que ele tinha não daria para terapia por 1 ano, né? E aí o que eu fiz? Eu resolvi fazer cursos e aí comecei a ser a terapeuta do Leonardo. O autismo é conhecido como transtorno do espectro autista. A criança apresenta problemas na fala, dificuldade em fazer amigos, de expressar emoções, entre outros. Todos precisam de uma equipe multidisciplinar para ajudar no desenvolvimento. O autista, no caso, ele tem uma intervenção multidisciplinar, né? Que entra neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, porque a gente tem todo um transtorno, é um transtorno global de desenvolvimento. Então, a gente precisa desse tratamento global, né? Multidisciplinar, para poder a gente ter o desenvolvimento dele. O Guilherme tem uma fala funcional, assim, ele consegue dizer as necessidades dele, as necessidades básicas, os desejos básicos, mas tudo dentro do que ele foi treinado para falar, né? Com as terapias, ele aprendeu a falar que está com fome, que quer ir ao banheiro, que quer ir à praia, ele já sabe. E o diagnóstico só chegou com 1 ano e 6 meses, porque eu passei por vários médicos e nenhum deles conseguiram dar o diagnóstico para o Leonardo, né? A gente diz que não é só a escola que não está preparada, a sociedade, os médicos também não estão preparados para dar o diagnóstico de forma precoce. E hoje a gente já sabe que o resultado, o diagnóstico precoce, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, né? Isso qualquer literatura afirma isso. As falhas na comunicação dificultam as brincadeiras e a interação com os amiguinhos. Com o desenvolvimento da família, de conseguir perceber que você pode ensinar a criança a brincar, que eles podem brincar, desenvolver, pensar, por que eu estou colocando o soldado dentro do caminhão? E quanto à escola, eles frequentam? Como que é o desenvolvimento deles? O Leonardo, ele foi alfabetizado, né? Ele tem o cognitivo preservado, mas o autismo dele é muito grave. O comportamento dele impede ele a muita coisa, né? Então, assim, ele tem as crises que a gente diz de birra, né? Muito exageradas, né? Difícil de conter. Quando hoje, os nossos filhos estão numa escola e eles estão tendo uma educação inclusiva, convivendo com crianças típicas, isso é importante para os nossos filhos, mas não só para os nossos filhos, para a sociedade. Porque as outras crianças estão crescendo e vendo como é um autista. Eu já percebi na piscina, eu chego no clube e uma outra menininha com a outra amiga disse assim, eu acho que ele é autista. Ele está na escola? Está na escola. Tá? Ele está na escola. Escola normal, como é que é? Ele estava numa classe de inclusão, né, que a gente chama de integração inversa dentro da Secretaria de Educação, que eles colocam como integração inversa, mas nós tivemos muita dificuldade com esse processo dele, ele já sempre esteve na inclusão, a gente teve muita dificuldade esse ano com um professor que não sabe como lidar com eles. O Senado está com um projeto criando um centro específico para tratar autismo, a exemplo dos CAPs. O que você acha dessa proposta? Excelente, porque os CAPs, a gente tem toda uma interação
de outras pessoas com transtornos mentais, álcool e drogas, que é no caso que os autistas são atendidos nos CAPs de álcool e drogas. Ou seja, são crianças com uma vulnerabilidade enorme, que está num ambiente que está sendo tratado, indivíduos que estão fazendo tratamento para álcool e drogas, sem contar o contexto da família também, que são famílias fragilizadas nesse ambiente também, que vai estar dentro de um outro contexto que não atende às necessidades deles. Então você acha positivo? Positivo. É muito importante. Realmente eu espero que seja aprovado, porque os autistas, eles precisam de um olhar específico para eles. Porque dentro do autismo já é um diferente do outro. Nenhum é igual, né? Então nós precisamos ter políticas e profissionais preparados para trabalhar com eles. O centro de referência é ótimo. Ele é ótimo. Os governos precisam dar o centro de referência para que as mães consigam ir para os seus filhos para um lugar e que seu filho tenha atendimento especializado, voltado. Todos aqueles terapeutas conhecem autismo. Ela não precisa explicar o que é autismo, não precisa ficar ouvindo o terapeuta falar assim: o seu filho não consegue. Como é que meu filho não consegue? Se você é responsável para fazer ele conseguir, a gente escuta isso, porque os terapeutas não são profissionalizantes nesse sentido. Então a gente precisa do centro de referência. Acabamos de mostrar como essas mães fazem para cuidar de seus filhos. E os pais, como é que eles lidam para dar todo o suporte ao filho com autismo? Eles pedem encarecidamente aos senadores para aprovar o projeto que obriga o SUS a criar centros de atendimento exclusivamente para esses meninos. Fernando Cota, presidente do MOAB, Movimento Orgulho Autista do Brasil, é um deles. Queria fazer um apelo para que os senadores pudessem enxergar melhor as pessoas com autismo, né? Essas famílias que tanto precisam do que a gente chama de forma tão bonita de políticas públicas. Esses centros, eles vão proporcionar uma qualidade de vida infinitamente melhor para essas pessoas, para essas famílias, porque as pessoas vão estar nos mesmos lugares, tendo os atendimentos das diversas terapias específicas para os seus filhos. Então, quero pedir a cada senador, por favor, que deem celeridade a esse processo, que aprovem o mais rápido possível esse projeto, para que ele possa virar uma realidade na vida dessas famílias. E isso é qualidade de vida. Este é Fernando Cota, pai de Fernandinho, que hoje está com 21 anos. Por conta da maioridade, o rapaz não pode mais fazer tratamento no Serviço de Assistência Pública do Distrito Federal. O atendimento é até 18 anos. O pai é que tem que bancar tudo. Porque hoje nós não temos, infelizmente, nenhum lugar onde a gente possa, de fato, ter o atendimento integral dessas pessoas. Então, quando você consegue, a gente muitas vezes tem que servir de motorista, né? A gente tem que correr para o fonoaudiólogo, sair, ir para o terapeuta ocupacional, ir para o psicólogo e assim vai. Porque as escolas também é outro problema. As escolas já não aceitam, ele tem 21 anos, e as escolas já não têm esse espaço para pessoas com essa idade. O autismo de Fernandinho é rigoroso. 1, 2, 3. Meu filho é autista severo. Por quê? Ele depende da gente para se alimentar, para ir ao banheiro, para os asseios pessoais, para ir em algum lugar, para ser transportado. Ele depende da gente, vamos dizer, para tudo. Fernando achou boa a ideia do projeto do Senado que vai obrigar o SUS a criar centros de atendimento aos autistas. Acho que é fundamental. As famílias vão ter um ganho na qualidade de vida muito grande, porque vão poder, de fato, encontrar um lugar onde seus filhos vão poder receber as diversas terapias diferenciadas, específicas, adequadas a eles. E vão poder, aquelas mães que precisam, ainda vão poder esperar naquele mesmo local, estar fazendo muitas vezes alguma atividade e com aquilo poder seguir a sua vida normalmente, poder dar vazão às suas necessidades. Mãezinha, você que está aí, que está vendo agora a TV Senado, você não desista nunca do seu filho. Nunca desista de procurar o melhor para ele. Você é a grande esperança para o seu filho.
projeto em tramitação no Senado vai obrigar o SUS a criar centros de atendimento para os que têm espectro autista. A matéria já foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos e aguarda votação na Comissão de Assuntos Sociais. A senadora Maria do Carmo Alves é a relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais. Para ela, a ideia é melhorar e reforçar a assistência prestada aos pacientes com autismo e seus familiares, estender esse atendimento para todas as unidades da federação. E aí você poder dar assistência a muito mais gente, porque esse centro, a ideia é que esse centro fique na capital, de preferência no estado, porque no estado ele pode replicar isso em todos os municípios. Na prefeitura não pode, é só em Aracaju. E a grande maioria está no interior, que às vezes os pais nem sabem o que é que o filho tem. Porque não é uma doença que ele tomou uma coisa, uma pancada, nada. É a coisa que você já nasce com ele. Uma doença severa. Severa. E a senhora acha que o SUS vai ter capacidade de suportar uma coisa dessa, um centro desse? Olha, precisa ter. Precisa reduzir muita coisa que o Estado... Às vezes a importância não é de primeira ordem e focar nesses centros. O projeto, segundo o senador Paulo Paim, vem em uma boa hora. Para ele, os centros de atendimento vão facilitar a comunicação, a socialização e o comportamento das pessoas autistas. Olha, é uma excelente proposta da senadora Maria do Carmo. Eu recebi recentemente também um documento da Berenice Piana de Piana. Foi a senhora que me procurou, junto com uns 30 familiares de autista, para nós criarmos aqui no Brasil a lei dos autistas, né? Mas o centro dos autistas, ele vem com o objetivo de ter ali uma concentração de atendimento a todos os autistas. O MOAB, Movimento Orgulho Autista do Brasil, tem um trabalho efetivo dentro do Congresso Nacional e também nas assembleias legislativas para conscientizar os parlamentares da importância de criarem políticas públicas para melhorar o atendimento aos autistas. A Viviane Guimarães é vice-presidente do MOAB, Movimento Orgulho Autista do Brasil, uma entidade não governamental que trabalha para atender as pessoas com autismo e seus familiares. Que serviço vocês prestam? Então, nós temos duas vertentes, né? Nós trabalhamos tanto com a parte da conscientização, então a gente vai em escolas, vai em associações, conversa com os pais, conversa com os professores, com os profissionais que atendem os autistas e com as crianças também, porque a gente vai trabalhar com o respeito, ensinando essas crianças. Então, a gente tem uma parte de contação de história e nós temos também uma outra vertente que o MOAB tem, que é trabalhar com a parte da legislação. Então, o MOAB tem um trabalho efetivo dentro do Congresso Nacional, assim como nas Assembleias Legislativas, porque nós temos vários coordenadores espalhados pelo Brasil e que a gente vai trabalhar com eles essa parte de criação de legislação. O MOAB é uma entidade com filiais em várias partes do Brasil. Quais as características que determinam que aquela criança tem autismo? São áreas, o DSM-5, que é o catálogo mundial das doenças mentais, né? Ele fala que são duas características muito importantes. Uma da comunicação e da interação social e a outra dos comportamentos repetitivos. Antes, comunicação e interação social estavam separados no DSM-4. Hoje, elas estão juntas. Você conhece algum autista que casou, que namorou, que estudou? Tem já? Temos, inclusive assim,
o Moab ele tem um lema, né? Nada sobre nós sem nós. Então, na nossa diretoria nós temos autistas, nós temos várias pessoas que participam, nós gostamos muito de fazer uma roda de conversa com autistas, que é para os outros pais verem, nossa, olha, esse autista casou, esse autista está na universidade, esse autista está no ensino médio, ele tem uma vida social, que essa é a angústia de muitas famílias, né? Viviane também tem um filho com autismo. Eu tenho um filho, hoje ele está com 17 anos e ele é com a síndrome de Asperger, então assim, a gente conseguiu trabalhar, fazer estimulação precoce com ele, a gente conseguiu realmente trabalhar isso com ele e ele hoje tem um grau grande de independência. A gente precisa de uma legislação mais específica de formação de professores e dos médicos também, para que a gente possa fazer esse diagnóstico precoce. A Abraci, Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, é referência no apoio e atendimento a pessoas com autismo. Uma entidade filantrópica criada e dirigida por pais de autistas. Atualmente, 46 crianças são tratadas lá. A Abraci foi criada a partir de um projeto implementado pela Universidade de Brasília. Eles trabalham com análise do comportamento aplicada, ABA, uma terapia para melhorar as chances de comunicação de crianças autistas. Esse é o Tiago, menino doce, adora beijar, abraçar e ser abraçado pelo pai. Uma das características do autismo são os movimentos repetitivos. Tiago tem nas mãos e nos pés. Ademir, o pai, descobriu que o filho era autista quando ele tinha 5 anos. Algumas diferenças do irmão, né? Ele tem um irmão mais velho, mais ou menos 1 ano e meio de diferença que eles têm. E ele demonstrava pouco contato visual, pouco contato, interesse pelo contato com a gente, então fez toda a diferença, né, para a gente descobrir e perceber que havia algo diferente com ele, né. E quem deu o diagnóstico? Quem deu o diagnóstico foi uma neuropediatra, mais ou menos 3 anos de idade, como eu disse. E de lá para cá, o que você vem fazendo para o desenvolvimento dele? Bom, a neuro ela indicou um tratamento multiprofissional. Essa envolvia profissionais como fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais. E tudo isso, todos esses profissionais, é muito difícil a gente encontrar. Tiago faz tratamento na Abraci e tem mostrado melhoria no comportamento, segundo o pai. Aqui na Abraci, com a psicóloga, esse é um tratamento já mais constante, um pouco mais de 1 ano. E, além disso, nós buscamos um fonoaudiólogo, que para ele é fundamental, já tem sido pedido há um bom tempo. Estamos em algumas filas, né, para conseguir esse profissional, mas ainda não temos. Como é que é ser pai de um autista? Ser pai de uma criança com uma condição especial, como é o meu Tiago, que tem autismo, é algo que me emociona, porque é um aprendizado muito grande, né? É desafiador. É desafiador por todas as dificuldades que enfrentamos, mas é um aprendizado muito grande também, por outro lado, porque, afinal de contas, é uma diferença enorme de tudo aquilo que a gente conhece, né? Lucinete Ferreira foi quem criou a Abraci. Ela nasceu de um projeto que foi implementado através de uma pesquisa da UNB, que ela era para atenção compartilhada e apresentação de ABA como uma terapia comportamental e cientificamente comprovada com resultados para crianças e pessoas com autismo, né? A partir desse momento a gente começou a ter um grupo de mães muito grande e em 2010 nós formalizamos a Abraci com o intuito de que um dia o Estado pudesse oferecer, de repente, oferecer algum tipo de provento para a gente ter essa abordagem oferecida para famílias de baixa renda. As crianças, para serem tratadas aqui, precisam de apadrinhamento. São de famílias carentes e não têm condições de pagar R$ 180 por mês. Tem hoje uma lista de 20 crianças que estão para ser atendidas, mas que as famílias não podem pagar os R$ 180. Aí a gente faz essa divulgação, a pessoa faz contato no nosso e-mail,
que é a.abraci.df@gmail.com. Onde que você mora? Cruzeiro? Novo. No Cruzeiro Novo. Ah, legal. A Alessandra é mãe da Clarice. A menina tem 8 anos, tem autismo e tem outras síndromes. A mãe descobriu aos 4 anos. Como é que é para você ter uma filha com tantas síndromes? Olha, no início foi um pouquinho difícil, não foi fácil. Mas na época eu perguntei pro médico, ele perguntou o que eu esperava do tratamento e eu perguntei o que eu precisava fazer. E aí ele me indicou que eu precisava fazer as terapias e desde este momento eu encaminho desse jeito. Eu não fico muito preocupada com o estado dela em si. Eu me preocupo, assim, em melhorar a qualidade de vida dela para que ela chegue numa autonomia que ela possa viver bem. A mãe diz que a fala de Clarice não é normal. Ela tem aquela fala robotizada, né? E tem muita ecolalia, que a gente chama no autismo, né? Ecolalia é a repetição das palavras. Repete várias vezes, né? Então, assim, às vezes ela fala casa, 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 casa e fica repetindo, repetindo, repetindo. Né? E isso é como ela está falando. E não ainda forma frases, assim, completas, né? As frases ainda são muito curtas, às vezes de 2, 3, 4 sílabas. Alessandra leva a filha a todas as terapias possíveis. Ela faz fonoterapia, faz terapia ocupacional e faz também a psicoterapia. A menina está na escola. Ela estuda na escola pública, né, numa salinha que a gente chama de TGD, né, que é a pré-inclusão, que as crianças ficam na salinha e tem o preparo, né, para chegar na inclusão, uma sala inclusiva. Né? Então ela está nessa escolinha. Agora tem no Senado um projeto que vai criar o Centro de Referência de Atendimento Autista. O que você acha desse projeto? Eu acho maravilhoso. Tem que ter. A gente tem que ter política pública para isso. A gente tem que ter um atendimento. As pessoas precisam. Né? Como eu falei, eu sou muito felizarda, mas a grande maioria não é e precisa muito mesmo. Ademir, pai do menino Tiago, faz um apelo para que o projeto seja aprovado. Senhores e senhoras senadores da República, aqui quem fala é um cidadão, um entre tantos brasileiros, que querem ver seu filho bem atendido, que tem um filho com necessidades e condições especiais e que precisam, cada vez mais, ser acolhidos dentro da sociedade. Para isso, é necessário lugares que os atendam, lugares onde hajam profissionais que se esforcem para fazê-lo da melhor maneira possível. O Inclusão termina aqui. Quer participar do programa? É fácil. Mande uma mensagem para inclusão@senado.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.